Glória divina e trina ternura. Glória a Deus e a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje temos tanto assunto, precisaria uma meia hora. Mas eu vou resumir, meus irmãos. Os Atos dos Apóstolos que nós estamos lendo, 28 capítulos, e nós, sábado, já terminamos, então muitos livros, muitos capítulos são pulados, não são lidos. Vocês em casa, meus fiéis aqui e vocês que estão acompanhando pelas redes sociais, leiam os Atos dos Apóstolos, meditem os Atos dos Apóstolos. Infelizmente, vejam, hoje vamos no capítulo 21, amanhã 25, depois 28. Todo o processo, toda a vida mais importante de São Paulo, é impossível lê-la, mas vocês vão ler em casa. Bem, no entanto, vamos pegar a mensagem de hoje. São Paulo era um grande esperto, uma raposinha inteligente que sabia se virar. Ele era processado, sabendo que havia os fariseus e os judeus, e uns acreditavam, outros não na ressurreição. Ele jogou a bola assim, com muita esperteza. Ele diz: pois é, eu sou julgado por causa da ressurreição que nós... Aí começou a briga. E ele foi poupado. Ele usou um meio justo para ser poupado num juízo num processo injusto. E é interessante que os fariseus e os judeus começaram a brigar. E o procurador disse: parem aí, tá bom, estão todos dispensados, vão embora. E São Paulo não foi condenado. E mais tarde nós iremos encontrar, amanhã, depois de amanhã, como São Paulo foi esperto. Eu sou cidadão romano, quero ser julgado pelo imperador. E assim ele teve a vantagem de uma viagem de graça, a viagem até Roma. É claro, ele tinha um soldado que cuidava dele, mas logicamente, por causa da lei, ele devia ser algemado e ser acompanhado sempre por um soldado. E nós iremos ver depois, amanhã, depois de amanhã, aliás, sábado, né? Quando ele chegou em Roma, imagine onde já estava São Pedro, como ele foi acolhido pela comunidade de Roma. Bem, grande mensagem de São Paulo. Nós, pelo Espírito Santo, Deus nos dá o discernimento, mas devemos, como São Paulo, poder exclamar: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E ele soube escapar de situações proibitivas. Mas eu quero dizer uma palavrinha sobre São Bernardino de Siena, porque ele pregou também na minha cidade, lá no norte da Itália. O que este santo fez é inacreditável. Hoje nós temos estas redes sociais, a pessoa fala, são milhões de pessoas que podem ouvir, mas não havia um virtual, era tudo presencial. Ele pregou em muitas cidades. Bem, é uma coisa curiosa que ele nasceu no ano que morreu Catarina de Siena, da mesma cidade, de Siena. Embora Catarina não morreu em Siena, morreu em Roma. Mas nós sabemos como a graça de Deus não tem fronteiras, mas é verdade. O santo emana santidade. Em redor do santo é um exército de outros santos que surgem. Bem, a característica de Bernardino de Siena era incansável. E todo mundo, como Jesus, procurava de tocá-lo. Sabe que ele, quando pregava, ele tinha preparado para ele um púlpito, quase uma torre, onde ele pregava lá de cima.
E quando ele andava, estava dentro de não bem uma gaiola, mas ao final, para ele não ser agredido assim, todo mundo queria tocá-lo, era até perigoso. E então havia 4 que seguravam nesta gaiola, não sei como chamar, de ferro, para ser protegido. É curioso como ele sabia diretamente, tinha uma linguagem muito direta. Nós usamos esta expressão, a expressão do bisturi, não da parábola. A parábola vai enrolando. Em vez, o bisturi é diretamente. E ele agredia de uma forma também carinhosa, mas agredia. E vós, ele falava assim, como falava algumas vezes Jesus, né? Vós sepulcros caiados. Bem, qual é a mensagem? Vamos ser sinceros, transparentes, sem enrolar as coisas, com ternura, mas com firmeza. Quantas vezes nós deixamos de falar, nos omitimos, quantas vezes? Mas não quero ofender, não posso dizer isso, o que ele vai pensar, o que os outros vão pensar? Não tem ninguém tão esperto, tão transparente como São Bernardino de Sena. Última coisa, vocês sabem que na hóstia santa, bem, está aí, na hóstia está escrito J, Jesus, HS, Jesus, Salvador dos homens. É São Bernardino de Sena que fez tirar as águias das armas sempre já do tempo dos romanos, e fez colocar este emblema: Jesus, Salvador dos homens. É isso entrou tanto na nossa tradição, que nas hóstias, né, vocês estão vendo esta 3 letras, JHS. Alguém traduziu Jesus hóstia santa? Não, seria o mais certo Jesus Salvador dos homens. Vamos então ficar com esta mensagem, e muitas vezes vamos invocar o nome de Jesus. Ele é o devoto do nome de Jesus. Ele diz, repita muitas vezes, Jesus, Jesus. Ele que divulgou a devoção ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Vamos então pedir isso a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.